Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 152. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por completo com apenas 15 minutos por dia. Estou muito feliz que você está aqui comigo para juntos concluirmos essa jornada de conhecer mais o nosso Deus. Nós estamos lendo a Bíblia pelo método cronológico. Hoje eu vou ler para vocês 2 Crônicas, capítulo 1, começando 2 Crônicas, lembrando que nós já começamos 1 Reis e 2 Crônicas, ele repete alguns momentos que foram descritos em 1 Reis. Então vocês vão ver agora, na 2 Crônicas, capítulo 1, que vamos ler novamente sobre quando Salomão pede por sabedoria, que é o que nós lemos ontem em 1 Reis, capítulo 3. Algumas informações adicionais que é sempre bom nós revermos. Então fique comigo até o final para nós aprendermos e conhecermos mais sobre o Senhor. Vamos começar com uma oração antes de iniciarmos a leitura. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é cheio de graça. A sua misericórdia se renova todos os dias na nossa vida. Nós temos tantos motivos para sermos gratos, eternamente gratos pela tua bondade, pela tua fidelidade e pelo teu amor. Muito obrigada, continue nos dando sabedoria, assim como o Senhor deu para Salomão. Nós pedimos, Senhor Deus, sabedoria para tomarmos decisões, para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a sua direção e que nós possamos ter discernimento. Continue nos dando conhecimento e compreensão da tua palavra através do teu Espírito Santo. Estamos aqui, Pai, para aprender mais e mais sobre ti. Fale conosco através da leitura de hoje. Em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Salomão falou a todo Israel, os líderes de 1000 e de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de família. Depois o rei foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon, pois ali estava a tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat Jearim para a tenda que ele tinha armado para ela em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, fizera, estava em Gibeon, em frente do tabernáculo do Senhor. Ali Salomão e a assembleia consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do teu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também eu vou te dar riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes que você teve e nenhum depois de você terá. Então Salomão voltou de Gibeon, de diante da tenda do encontro, para Jerusalém, e reinou sobre Israel. Salomão juntou carros e cavalos, chegou a ter 1400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou tão comuns a prata e o ouro em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam.
Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Salmo 72, de Salomão. Reveste da tua justiça, ó rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo, e liberte os filhos dos pobres, esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como a chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei, e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governa ele de mar em mar, e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas do campo. Permaneça para sempre o seu nome, dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerra-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O capítulo 1 de 2 Crônicas mostra o momento em que Salomão, recém-coroado rei de Israel, após a morte de seu pai Davi, demonstra a sua devoção a Deus ao se dirigir ao lugar mais sagrado para os israelitas da época, o tabernáculo em Gideão. Ali ele oferece sacrifícios e um altar de bronze e busca a presença divina por meio de um sonho. Esse sonho revela não apenas a humildade de Salomão, que reconhece a sua juventude e inexperiência como governante, mas também a benevolência de Deus. Deus concede a Salomão a oportunidade de pedir o que quiser, e Salomão escolhe sabedoria para governar com justiça e discernimento, em vez de riqueza ou longevidade. Isso nós vimos lá em 1 Reis, capítulo 3. Vamos para Salmos, capítulo 72. O Salmo 72 surge num contexto de transição monárquica. Segundo o título hebraico, ele é de Salomão, mas a tradição e a análise literária indicam que se trata de uma oração de Davi por seu filho e sucessor. O verso final diz assim: encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Muitos estudiosos compreendem que o salmo foi escrito por Davi, mas estruturado poeticamente por Salomão, talvez como forma de honrar e perpetuar a oração do pai em favor do reino. No mundo antigo, especialmente na Mesopotâmia, hinos de coroação exaltavam o rei como defensor dos fracos e portador da justiça divina. Davi ora: reveste da tua justiça, ó rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão. A função do rei era exercer a justiça em nome de Deus. Quando o governante se afastava da retidão divina, a sociedade inteira sofria. Ao pedir justiça, Davi reconhece que o poder precisa ser regulado pela vontade de Deus e não pela ambição humana. Nos versos seguintes, Davi detalha como esse governo justo deve se manifestar. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres.
O rei messiânico é aquele que não despreza os fracos. Ao contrário, ele os protege e julga seus opressores. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Essa linguagem comunica longevidade e estabilidade. O reinado do Messias não tem fim. Bom, vamos terminar por aqui. Que Deus continue falando conosco e eu te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.